Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Priscila Explica. Hoje, gente, a gente vai pegar e dar continuidade para aquela aula de ação penal que a gente começou na semana passada. Então, a gente já conseguiu conceituar quais os tipos de ação, qual que é a finalidade da ação penal, né? E hoje a gente vai se aprofundar no assunto. Eu vou trazer prazos, quais são os documentos adequados para cada tipo de ação e algumas peculiaridades que a gente precisa entender. Lembrando, gente, que qual que é a finalidade desse canal? É fazer com que qualquer um tenha acesso ao essencial, o básico do direito. E a gente vai sempre falar de uma forma clara, simples e sem florear, sem o juridiquês, tá bom? Então, vamos continuar, que agora a gente vai ter aula. Vem comigo. Pessoal, então vamos com aula, tá? Então, para começar a aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula 1 de ação penal, né? E não perder nada hoje. Então, a gente vai puxar alguns conceitos que a gente viu na aula passada, tá? Só fazer assim, ó, abrir a nossa visão do que a gente falou, né? E começar a tocar a matéria de hoje. Então, gente, ó, só lembrando, o que é a ação penal? A ação penal é o primeiro documento que vai abrir o caminho do processo. É quando efetivamente o Estado ele manifesta o interesse em punir alguém pela prática de um delito. Tudo bem? Então, ó, lembrando, existem dois tipos de ação penal. As ações penais públicas e as ações penais privadas. Lembrando que a ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. E na ação penal privada é o próprio ofendido, a própria vítima, que ela vai ser a titular da ação. Na ação penal pública, ela se subdivide em pública incondicionada, que é a regra. Em regra, quando a gente vai buscar lá no Código Penal, no silêncio do Código, não tem nada, nenhuma observação, então a gente vai entender que aquele crime, ele é de uma ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? A ação penal pública incondicionada é quando independe do interesse da vítima. O Estado ele tem interesse em processar aquele indivíduo por aquela conduta. Então, ó, a vítima querendo ou não, esse processo, o Estado vai processar, vai começar com essa ação penal. Já a ação penal pública incondicionada, que é a segunda hipótese de ação pública, né? Essa condição, ela foi estipulada pelo legislador. Por quê? Porque depende, além do interesse estatal naquela punição, mas ele precisa também o quê? Que a vítima se manifeste, né? Então a vítima, ou ela vai representar, ou ela vai o quê? Entregar nos casos específicos a requisição do ministro da Justiça. Então são casos bem peculiares que a gente vai ver daqui a pouco, mas agora a gente vai entrar na representação. Então a representação é quando a vítima literalmente ela representa, ela fala assim, eu Estado, eu tenho interesse nesse processo, né? Então a gente vai buscar lá no Código Penal quais são os crimes em que necessita-se da representação. Um exemplo clássico é o crime de ameaça, né? E existem alguns crimes também, como a lesão corporal de natureza leve, em que ela é silenciada no Código Penal, mas a gente tem que buscar lá na Lei 9.099 de 95, a Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo, lá é identificado que, no caso de lesão corporal de natureza leve, cabe a representação. Então, a representação, gente, ela ocorre em que momento? Quando eu vou levar para a autoridade, né? Para a autoridade policial ou ao Ministério Público, eu tenho que o quê? Cientificar, eu tenho que avisar, gente, eu tenho interesse na representação. Então, quando o indivíduo foi vítima de uma prática de um delito, ele vai até a delegacia de polícia registrar aquela ocorrência. Chega lá, o delegado de polícia vai fazer o boletim de ocorrência. Termina ali? Não. O delegado, ele vai perguntar, ei, vítima, você tem interesse na representação? Se você falar, não, não tenho. O que você fez ali então? Você só fez o quê? Só levou uma fofoca pro delegado, porque ali não vai acontecer nada. Se você manifestar o seu interesse de representar nesses casos em que necessita-se da representação, daí vai começar uma ação penal.
tá? Vai ser todo o trâmite. Lembra que aqui, ó, nos casos de ação penal pública, o titular da ação, ele é o Ministério Público. Então, ó, ali, a partir do momento que o ofendido, ele é ofendido a vítima, gente, o ofendido, ele demonstrou interesse em representar contra aquele criminoso, dali eu já posso começar com uma ação penal. Ali o Ministério Público vai poder oferecer uma denúncia, tá? Ele vai poder atuar. Então essa é a situação da representação. E existe o prazo para essa representação. O prazo tá lá no nosso Código de Processo Penal, ó, tá aqui, ó, do lado. Ele é de 6 meses. Mas 6 meses a contar do quê? 6 meses a contar do fato? 6 meses a contar especificamente do quê? A contagem do prazo de representação é a contar da data em que eu conheço o autor do delito. Vamos trazer um exemplo assim, ó. Eu fui vítima de roubo. Fui roubada em determinado dia, né? Fui assaltada e até então o ladrão fugiu. Eu não sabia quem cometeu aquele delito. Dias após, eu andando na rua, identifico, opa, peraí, foi aquele rapaz ali que me roubou. Então, a partir daquele momento, começa-se a contagem do prazo da representação. A partir do momento que eu conheço quem é o criminoso, o autor do delito, é que eu tenho 6 meses para fazer essa representação. Se passou esses 6 meses, e aí? A gente chama no direito de decadência. Eu não tenho mais a oportunidade de processar aquele indivíduo por aquela conduta. Então, por isso, ó, eu tenho que ser muito cauteloso e identificar quais são os crimes específicos que necessitam desse documento, da representação, para não perder essa oportunidade. Então, ó, 6 meses para representação, a contar do conhecimento do autor do delito. Se eu perco esse prazo, eu entro na decadência. Então, isso daqui, gente, é o conhecimento básico que a gente tem que ter do que é a representação. E agora a gente vai partir para outra esfera também da ação penal pública, incondicionada não, condicionada. Agora a gente já viu a condicionada, a representação, e agora a gente vai ver os casos específicos, o caso específico da requisição do ministro da Justiça. Quando a gente fala de requisição do ministro da Justiça, ele entra num viés mais político, né? Olha a autoridade que vai requisitar para que seja feita uma ação penal, né? Então são os crimes contra a honra do presidente da República, por exemplo, são um dos casos em que necessita-se da requisição do ministro da Justiça. Independe da vontade da vítima aqui, mas sim do ministro da Justiça analisar se houve aqui uma ofensa à autoridade do presidente da República, do chefe de Estado, né? Então esse é o caso específico da requisição do ministro da Justiça. Existem outros casos, mas aqui a gente vai trazer só como exemplo, né? Da mesma forma que eu trouxe ali o exemplo da ameaça na representação, né? E qual é o prazo também do ministro da Justiça para fazer essa requisição, né? Também são 6 meses. Esse é o prazo adequado para eu ingressar no meu interesse, né? Para eu requerer, né? Que essa ação penal seja, como que eu vou dizer, conduzida, né? Uma forma mais simples de eu te dizer. Só assim, fazendo paralelamente uma comparação de prazos, para as ações penais públicas condicionadas, né, à representação ou aquisição do ministro da Justiça, eu tenho 6 meses para apresentar esse interesse. Nas ações privadas, qual que é o documento adequado para eu fazer, para demonstrar o meu interesse? Na ação privada é a queixa-crime. É a queixa-crime. E qual que é o período, prazo que eu tenho também para apresentar essa queixa-crime? Também são 6 meses. Então, gente, ó, são casos bem peculiares, mas muito palpáveis, muito comuns, né? Em que muitas pessoas têm dúvidas, mas é o essencial do direito, do processo penal. Para você entender e se contextualizar como funciona o processo penal, você tem que conhecer esses conceitos, tem que identificar esses prazos que são fundamentais para o processo, tá bom? Então, ó, hoje a gente viu simplesmente o que faltava aqui, ó, que é justamente o que identificar quais os casos de representação,
para que serve a requisição do ministro da Justiça, né? E qual o prazo nessas situações e também da queixa-crime, que é o documento adequado nos casos de ação penal privada. Vamos fazer aqui uma breve revisãozinha do que a gente viu, tá? E vamos já depois conversar mais um pouco. Vamos lá? Revisando então, pessoal, as ações penais se dividem em públicas e privadas, sendo que a pública, em regra, é incondicionada, independe da vontade da vítima. Ou ela pode ser condicionada. Condicionada a quê? Ou a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Nos casos de ação privada, o documento adequado é a queixa-crime. Em todas essas situações, qual que é o tempo que eu tenho para manifestar minha vontade? 6 meses do conhecimento do autor. Se eu perder esses 6 meses, eu caio na decadência. Lembrando que a representação pode ser retratada antes do oferecimento da denúncia e na queixa-crime a retratação é o perdão, que deve acontecer antes da sentença e se estende a todos os réus. O réu precisa aceitar esse perdão. Então, pessoal, ó, hoje a gente já conseguiu esgotar o que é o essencial da ação penal. A gente já consegue identificar o que é ação penal, quais os tipos de ação penal, qual o documento adequado em cada situação, onde eu vou buscar qual que é a ação pertinente em cada crime, né? Qual o prazo adequado para eu ingressar com esse interesse, manifestar o meu interesse em processar, né, alguém dentro do direito penal. Então, gente, são várias peculiaridades que a gente vai aqui, ó, devagarzinho, passo a passo, de uma forma simples, sem o tal do juridiquês, né, sem ficar floreando o direito, apresentar para vocês informações que são básicas, que são cruciais para a nossa vida em sociedade. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, ó, lancem aqui, ensina nos seus comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Então, se gostaram do vídeo, aqui, ó, deixe seu joinha aí, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e a gente vai continuar aqui com o nosso desbravamento do processo penal, tá bom, gente? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!